vai crescer até determinado ponto, mas vai chegar uma hora que você vai perder o controle da situação e pode perder tudo, não só a sua empresa, como o seu patrimônio pessoal. Então, o método tem essa preciosidade. Ele vai dizer lá o que é que você tem que corrigir para que você cresça com solidez. Para ter sucesso no seu negócio, você precisa resolver 11 fragilidades que atrapalham ou até impedem sua empresa de crescer. E aqui nesse podcast eu vou lhe mostrar o passo a passo para você fazer sua empresa crescer rápido. Olá, tudo bem? Meu nome é Sara, esse é o podcast das 11 fragilidades. Eu estou aqui com o Tederaldo e hoje a gente vai falar sobre um método que pode ajudar as empresas a crescerem, né? Porque muitas pequenas e médias empresas querem crescer, mas elas não sabem como fazer isso, né? Muitos empresários penam para ter um crescimento na empresa. E hoje a gente vai falar sobre alguns requisitos que um método precisa ter para fazer uma empresa crescer mais rápido e com solidez. E, então, a gente vai falar aqui sobre isso. Eu quero lembrar você também de se inscrever, deixar seu comentário, deixar seu like, compartilhar esse conteúdo, né, com outros empresários, outras pessoas que querem também fazer a empresa crescer, que têm dúvidas sobre o crescimento, né, das empresas. Então, a minha primeira pergunta, Tederaldo, é relacionada a isso, assim. Para um método ser eficiente, né, para fazer a empresa crescer, você acha que ele precisa ser complicado ou um método simples é melhor para um empresário conseguir, né, esse crescimento que ele tanto deseja? Perfeito. Sara, eu diria que na vida tudo que é mais simples é melhor do que é complicado, né? Talvez em matemática, em física, a gente não possa fugir de algumas teorias mais complicadas. Em português também, algumas matérias, ciências, né? De maneira geral. Mas o que a gente puder simplificar na nossa vida, melhor. E o método também, isso é mais verdade ainda, porque quando a gente fala de um método para crescimento, né, que foi a sua pergunta, a abertura do nosso podcast de hoje, o pequeno empresário não tem muito tempo para ficar quebrando a cabeça, né? Com coisa complicada, com coisa que... muita teoria. Ele precisa ter realmente um método muito objetivo que leve ao crescimento da empresa e ponto final. Se você produz um método muito eficiente, imagina que você produziu um método muito eficiente, mas ele é muito complicado, você vai ter uma dificuldade maior de fazer com que esse método seja aceito por uma quantidade maior de pessoas, no nosso caso, de empresários. Por outro lado, se você faz uma coisa simples, você aumenta a possibilidade das pessoas quererem ler. Não só simples, mas interessante também, uma leitura, quando eu digo leitura, não necessariamente leitura, uma leitura no sentido amplo. Uma visão mesmo de um método bem simplificado. Né? Falta a dizer, tudo que é mais simples na nossa vida hoje é melhor. Melhor, né? Você compra uma televisão, é complicada, cheia de controle remoto, cheia de tudo. Você desanima, não desanima? Não quer nem mexer naquilo lá. A mesma coisa é um método para crescimento da empresa. Até porque o empresário não tem tanto tempo assim, né? Se for uma coisa muito complicada, ele não vai conseguir colocar em prática, né? Então, acho que é importante o método ser realmente simples. E ele também é de fácil compreensão, né? Você falou um pouco sobre isso. Então, qualquer empresário consegue compreender. Ele é simples nesse sentido também. Veja, a gente precisa aqui distinguir algumas questões, porque existem vários métodos. Existem Sim. métodos que eles são mais complexos, não vou dizer complicados, mas são mais complicados mesmo, porque eles são métodos mais adequados para grandes empresas. Então, eles Tá. precisam ser, eu vou usar essa palavra, mais elaborados, né? Precisam ser mais detalhados, porque uma grande empresa é uma empresa mais complexa do que uma pequena e média empresa. Então, a gente precisa fazer essa avaliação olhando esses dois, vamos dizer, esses dois tipos de empresas, grandes empresas e pequenas e médias empresas. E para uma pequena e média empresa, aí sim, né, ele deve ser um método mais simples, e você perguntou também de mais fácil compreensão, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mais direto também, sabe que vai mais direto ao ponto. Porque a empresa é mais simples, por que você vai complicar? Não estou dizendo que a empresa é simples, mas ela é bem mais simples do que uma grande empresa. Então, você pega, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Tem um método no mercado, que é um método que se chama, um método baseado ali no que se chama
como fazer... Por que que as empresas são fortes, né? É do Jim Collins. Ele escreveu pelo menos 2 livros, um grande consultor americano, e ele explica por que que as empresas são sólidas. Elas crescem, elas são firmes, né? Por que que elas são feitas para vencer. Um dos livros dele, ele fala por que que as empresas são feitas para vencer. Eu li um livro dele, eu li os 2, que fala sobre isso. E, de fato, é um livro que requer é mais, como é que a gente diz? Eu não vou falar que é complexo, mas ele requer uma leitura mais minuciosa, com mais calma, mas isso não se aplica para uma pequena empresa. Né? O ideal é que alguém domine esses métodos todos que se aplicam mais à grande empresa, porque os segredos estão lá, né? E você, então, simplifique isso tudo, traduza esses métodos das grandes empresas para uma linguagem mais adequada para o pequeno e médio empresário. Esse é o pulo do gato, vamos chamar assim. Os métodos que conseguem fazer isso, eles são métodos muito poderosos, né? Porque eles copiam o que as grandes empresas têm de inteligência para crescer, e, de novo, a inteligência está lá, né? Nas grandes empresas não são grandes por acaso, é porque elas sabem como crescer. Só que você precisa pegar esse material todo e compilar ele para uma linguagem mais adequada para quem tem um pequeno e médio negócio. Se uma pessoa vai passar, vou exagerar aqui, viu? Passar 3, 4, 5 meses só para entender o método das grandes empresas, para depois ver o que é que ela aplica ou não, para depois aplicar, para depois ter resultados. Você imagine, vai passar 2 anos. Isso não faz sentido para uma pequena empresa. É mais interessante que ela vá... É mais interessante, então, que o empresário, né, o pequeno e médio empresário, consiga compreender o método ao mesmo tempo que ele vai colocando em prática, né? Então, é simples nesse sentido também, né? De você conseguir ir colocando em prática de maneira mais rápida, né? Que você vai já compreendendo e botando para funcionar, né? Se for uma coisa muito difícil, né, complicada, realmente demora muito tempo para você entender como funciona, né? Mas aí você está falando de outra coisa também muito importante, que são coisas diferentes. Uma coisa é você ter um método que é simples, mas ele é simples, mas só permite ser aplicado quando você entende ele todo. Isso é um tipo de método. Outro método é, você vai aplicando ele passo a passo. Você vai precisar aplicar ele todo. Né? Porque rigor é isso. O método deveria ter uma abrangência tal de que ele vai surtir mais efeito quando ele é aplicado na sua totalidade. Mas não significa que você precisa compreender o método todo para você aplicar ele. Você já pode ir entendendo e aplicando. E aí, se o método tiver essa característica, ou qualidade, que a gente pode chamar, que é uma qualidade que quando você aplica, você já começa a ter efeito. Pega a história de fazer ginástica. Você vai para uma academia, né? Você vê que o que menos falta na academia é método, né? Tem uma metodologia lá para fazer a musculação assim, assado. Se começa por fazer pela perna, pelo braço, se alonga antes, não é isso? Se faz, aquecimento, tem toda uma metodologia. E se você aplicar aquilo, você vai ter um efeito maior, né? Bom, mas você não significa que você precisa entender isso tudo para começar a ter resultado. Não, né? Você começa a fazer um determinado tipo de ginástica, você começa, por exemplo, a fazer abdominal, e aquele abdominal que você faz vai fortalecer uma determinada parte do corpo, que vai facilitar o quê? Que até parece que eu entendo de método de ginástica. Eu entendo como usuário, né? Mas na medida que você fortalece o abdômen, isso vai lhe dar mais facilidade para quê? Para fazer exercício do braço. Você sustenta mais o seu corpo, né? Pronto, o que eu entendo mais é de Aikido. Porque eu treino Aikido, faço artes marciais. Então, um dos princípios do Aikido é que você precisa ter base, uma base firme, você está bem assentado no solo, para poder você fazer os movimentos adequadamente. Você não precisa dominar completamente a base para fazer os exercícios. Na medida que você vai dominando a base, você vai cada vez melhorando os exercícios de defesa, de ataque, que não tem ataque no Aikido, só defesa. Então, você, na medida em que vai aplicando o método, você vai tendo já efeito. Pega uma empresa.
Na medida em que você entende que é preciso ter uma rentabilidade melhor, uma lucratividade, e você já aplica e começa a ter mais lucros na empresa, esse lucro vai lhe deixar dinheiro em caixa, e com esse dinheiro em caixa você consegue avançar com os próximos passos do método. Por exemplo, contratando pessoas, atendendo melhor seu cliente. Percebe? Não sei se eu fiz uma confusão aí, mas não ficou Sim. claro isso. Uma outra pergunta minha tem relação a isso, né? Que se o método para fazer a empresa crescer, ele deve ter, assim, ele precisa ser mais rápido nesse sentido de resultado, né? Você precisa, é mais interessante você ter esses resultados mais imediatos. Você já falou um pouco sobre isso, né? Porque eu acho que também motiva o empresário no sentido do crescimento, né? Quando você começa a ver resultado, você já se anima, você consegue já também, como você falou, aproveitar esse resultado para usar na empresa em outro ponto, né? Então, é interessante que o método, você tenha resultados mais imediatistas, assim, nesse sentido, né? Eu defendo isso, defendo que o método, por tudo que você falou, ele deveria produzir resultados o mais rápido possível, não apressados, mas o mais Sim. rápido possível. Primeiro porque, o que você comentou, isso faz com que o empresário perceba que aquilo funciona, né? Volta à história do abdominal. Você faz 10 anos de abdominal, não pega nenhuma barriga tanquinho, você vai ver que aquilo não funciona, né? Você tem que começar a perceber resultado. Assim como o resultado gera mais dinheiro para a empresa. E o Sim. dinheiro faz com que você tenha mais possibilidade de aplicar o restante do método. Se você tem que aplicar tudo, você esgota os recursos que a empresa tem, né? E aí você, daqui a pouco, não consegue mais nem chegar no final da sua jornada. Não é verdade? Eu, como exemplo, né, o nosso método das antifragilidades, né, ele, a gente viu resultados muito rápido, né, de muitos empresários têm depoimentos sobre isso, né, que a gente já comentou até em outros podcasts, empresários que conseguiram crescer 3 vezes mais em 3 meses, né, e outros exemplos, você pode falar um pouco. Mas então, isso realmente é interessante porque, como você falou, né, motiva mais o empresário, né? E ele consegue utilizar esse ganho, né, esse resultado na empresa, né, para fazer ela crescer ainda mais, né? Exatamente, exatamente. Por exemplo, no nosso método das 11 fragilidades, tem lá um passo que diz que você precisa utilizar o marketing digital, mas utilizar da maneira correta. E quando a gente começa a aplicar o método com alguns empresários, eles até fazem marketing digital, mas não fazem de maneira adequada. E quando eles começam a fazer aquilo, e às vezes, né, Sara, você lembra, é uma coisa simples. O design do anúncio não está coerente com a mensagem do anúncio, a foto não está coerente com o que está escrito. Quando ele ajusta um dos dois, ele começa a vender no outro dia. É impressionante, né? A gente viu isso acontecer mais de uma vez. E quando começa a entrar dinheiro na empresa, o que, que ele faz? Coloca mais dinheiro no próprio anúncio. E aí gera mais dinheiro e vai, a coisa vai. A gente viu empresários que cresceram 10 vezes mais. Eu não canso de repetir essa história, porque isso surpreende a nós mesmos, não é verdade? Em pouquíssimo tempo. Um empresário que faturava 9 mil por mês, numa determinada loja, passou a faturar 90. Coisa de louco, né? Por conta disso. O que, que ele Dessas, faz com esse excesso de dinheiro? Excesso, não sei se é o caso. Mas o que, que ele faz com esse dinheiro a mais? Ele amplia a aplicação do método e vai crescendo sem parar. é verdade, muito bom mesmo. E outra dúvida, assim, é sobre, porque assim, eu acho que alguns empresários que têm são de algum ramo específico, né? Eles talvez entendam que ele precisa de um método para crescer, mas talvez eles procurem um método focado na área que eles atuam, ou um método específico para alguma parte, alguma falha, né? Por exemplo, ele tem problema financeiro e aí ele vai e procura um método só para o financeiro, ou ele tem algum problema de vendas e ele procura um método só para resolver esse problema das vendas, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual a importância do método ser mais abrangente, né? Como o método das fragilidades, que ele tem vários pontos que ele consegue, né?
ele consegue solucionar vários pontos da empresa, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, porque é importante o método ser abrangente para fazer a empresa crescer. Perfeito. Ótima pergunta. Vou lhe dizer por que essa pergunta é tão boa. Porque essa é uma das coisas que eu menos vi até agora, né? Eu estudo esse assunto há muitos anos, né? Especificamente esse assunto de crescimento, sempre tem que lembrar aqui dos tempos. Há 14 anos, aproximadamente, eu estudo exatamente essa história do gerenciamento de riscos e de como isso ajuda as empresas a crescer. Então, a coisa que eu menos vi na minha história foi um método que trata todas as partes da empresa. Quando se fala em crescimento, existem, eu não vi ainda nenhum deles para pequena e média empresa, pode ser que existam, provavelmente existem, né? Mas eu não vi ainda, eu vi isso para grandes empresas, mas não existem muitos, nem para grandes empresas. O mais comum é você encontrar métodos que são muito bons em determinadas partes do que outras. São muito bons em posicionamento, são muito bons em vendas, são muito bons, como você falou, na parte financeira, atendimento a cliente. Mas um método que trata tudo isso para uma grande empresa eu não vi ainda. Talvez porque, para uma grande empresa, isso nem existe, né? Não caiba, não sei. Mas para uma pequena e média empresa que eu não vi mesmo. Então, essa é uma das, diria que é uma das coisas mais importantes do método, é você bater um raio-x, você bater um retrato da empresa, para que você veja todas as partes dela, não deixe nada de fora, porque o crescimento só vem quando você olha a empresa como um todo. Se você olha só para vendas, por exemplo, e você começa a vender e não gera lucro, você vai vender, mas vai prejudicar o financeiro. Por outro lado, se você tem um financeiro muito bom, mas você não sabe atender seu cliente, não vai adiantar uma gestão financeira muito grande, se você vai perder cliente, você vai tirar dinheiro do seu financeiro. Ou se você vai vender, mas não consegue contratar os colaboradores para ajudar nas entregas. Ou se você não sabe administrar o negócio como um todo, não sabe se atualizar tecnologicamente, estou falando, né, sem querer em várias partes da empresa. Então, você, obrigatoriamente, para o pequeno e médio empresário, precisa olhar todas as partes da empresa, colocar isso tudo junto, dar um quadro para ele do que o método, né, do que ele precisa fazer para que ele cresça. De que fragilidades, método das 11 fragilidades, com esse nome, né? Que pontos, obstáculos você precisa tratar na empresa para que ela seja sólida e comece a crescer. Por outro lado, só para não deixar uma mensagem aqui, digamos, não muito clara, na medida em que ele é abrangente dessa maneira, a gente pode parecer que ele é complicado, complexo, que foi a sua primeira pergunta. Ele precisa ser abrangente, olhar a empresa como um todo, mas ao mesmo tempo ele precisa ser muito focado. Imagine que você está me ouvindo, você é empresário, eu digo assim para você, Sara, você tem que olhar a empresa como um todo. Você vai olhar para mim e vai ficar assustado. Meu Deus, olhar a empresa toda. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Então, na medida em que você diz que o empresário tem que ver a empresa como um todo, você deveria dizer a ele no método que pontos ele tem que olhar, especificamente. Tem que olhar o fluxo de caixa, tem que olhar o marketing digital, tem que olhar a lucratividade, tem que olhar o nível de satisfação, de motivação dos seus colaboradores. Você tem que dizer para ele o método, né? Que pontos ele precisa olhar na empresa, senão ele se perde. Perdido, né? Não sei se foi claro, tem que ser abrangente e ao mesmo tempo focado. Tem um escopo bem definido, né? Bem definido, exatamente. Por exemplo, das 11 fragilidades, né? Como você falou, são 11 pontos. Então, quando você adquire o método, né? Quando você começa a aplicar ele, você sabe quais são os pontos da empresa que você precisa olhar, né? A abrangência, eu acho que quer dizer mais no sentido de que você vê a empresa como um todo e também que você atende qualquer tipo de empresa, né? Porque como são vários pontos da empresa, dentro de uma empresa, né? Qualquer empresa se enquadra nisso, né? Então, também queria que você falasse um pouco sobre isso. Qualquer tipo de empresa conseguiria aplicar o método das 11 fragilidades, por exemplo, porque ele é abrangente nesse sentido também, né? Perfeito, perfeito. E aí, só uma observação para que fique claro aqui para o empresário que está nos ouvindo. Por que 11? Né? De onde é que a gente tirou esses 11 pontos que precisam ser examinados? Isso vem, de novo, das grandes empresas. As grandes empresas elas chegam a ter 30 a 50 grandes pontos que precisam ser corrigidos. Mas quando a gente traz isso para a pequena e média empresa, esse número se reduz para
aproximadamente 11 pontos. As pesquisas dizem, se você resolver essas 11 fragilidades, você aumenta muito a chance de crescimento. Mas não é pouco, você aumenta muito a chance de crescimento. O ruim dessa história é que a recíproca é verdadeira. Se você deixar fragilidades, rachaduras, você diminui muito a chance de crescimento da empresa. Então, você tem que olhar isso como um todo, né? E aí, o que você perguntou, algo relacionado a pelo que eu entendi da sua pergunta, é se o método se aplica a qualquer tipo de empresa, né? Eu diria que os métodos que você pensa em usar na sua empresa, você que está nos ouvindo aqui, pequena e média empresa, você precisaria se assegurar disso. Porque, de novo, tem métodos no mercado, você começa a ver a pessoa falar sobre aquele método, você percebe que ele tem uma preferência por alguns mercados. Então, são métodos para empresas mais digitais, são métodos para empresas que têm um restaurante, são métodos mais específicos e mais restritos. Né? São mais restritos. São bons por um lado, mas não servem para todos os tipos de empresa. A nossa escolha com o método das 11 fragilidades foi criar princípios que são universais. Eles se aplicam a qualquer tipo de empresa. Qualquer um setor, pelo menos. A gente já aplicou em muitos setores diferentes. Em todos eles, quando o método é aplicado, você tem realmente resultados favoráveis. Se você adquire um método, você, de novo, empresário que está nos ouvindo, se você adquire um método e esse método não foi comprovado ainda que se aplica em qualquer tipo de empresa, você corre o risco de aquilo não funcionar para você. Para você. É importante que você tenha essa... E como é que você sabe que o método funciona? Tem que aplicar. A gente aplicou várias vezes, não foi? Em várias empresas para saber se não era um golpe de sorte, era algo que realmente funcionava. Como você falou, né, foram tantos setores diferentes na área da saúde, tecnologia, lojas, enfim, tantas áreas que a gente consegue entender que realmente funciona para qualquer tipo de empresa, né? Porque tem muitos métodos que podem chamar atenção porque são específicos, né? Por exemplo, que, sei lá, como você falou, para a área de restaurante, que pode ser interessante por um lado, mas por outro, não abrange tanto, né? Assim, qualquer empresa, né? Exatamente. Mas, assim, eu quero que você só tire uma dúvida que pode ficar, que algumas empresas podem achar que elas têm algumas particularidades, talvez, que pelo método ser tão abrangente, não conseguiria identificar essas particularidades, entende? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim. Essas empresas que têm particularidades também se encaixariam, né? Porque serve para qualquer tipo. Perfeito. Se encaixaria porque os princípios são universais. Porém, quando a gente aplica o método, falando do nosso método das nossas fragilidades, nós vamos levar em consideração essas características da seguinte forma. Algumas empresas podem estar com mais dificuldade para vender do que outras, porque o negócio delas é mais difícil na venda do que é mais difícil em outras questões. Sim. Já empresas não têm tanta dificuldade para vender, né? Mas tem uma dificuldade maior para fazer a gestão financeira das vendas. A gente precisa olhar aquela parte da empresa. É isso que eu chamo... Outras empresas têm uma facilidade maior para atender o cliente do que as empresas que... O processo delas é mais difícil de atender o cliente do que outras. Percebe? Produtos que são mais complexos por natureza, eles normalmente vão ter uma complexidade maior para atender o cliente. Porque a entrega é mais complexa, normalmente, né? Tirando as grandes empresas. Já empresas que têm produtos que são mais simples, por exemplo, uma banca de revista, não tem nenhuma complexidade num jornal, numa revista. Você entrega, não tem suporte para o cliente. Tem? Não tem, né? Só se o jornal estiver rasgado, estiver faltando um caderno, a pessoa vai lá e troca. Mas quando você, por exemplo, faz roupas sob demanda, sob encomenda, tem uma probabilidade alta daquela roupa sair com algum defeito, com alguma coisinha que não ficou exatamente como você imaginava. Ela requer mais suporte do que empresas que fazem, por exemplo, desenvolvem softwares. Empresas de software, de tecnologia, que fazem software sob encomenda, também são empresas mais complexas no atendimento ao cliente. Então, a gente precisa, na aplicação do método, levar em consideração isso. O princípio é universal, diz que
o processo de atendimento ao cliente precisa ser impecável, mas a gente precisa olhar ali e dar mais prioridade, e usar a palavra preferência, isso pode caber preferência também, naquela parte da empresa, percebe? Uhum. Esse eu fui claro. Mas os Pois sim, princípios né? deveriam ser universais. Todo mundo tem que vender com frequência e tem que vender com volume suficiente. Todo mundo tem que gerenciar um fluxo de caixa. Toda empresa tem que ter colaborador motivado. Toda empresa tem que ter um cliente que compra de novo dela. E por aí vai, né? São princípios universais, né? Queria lembrar o empresário de se inscrever, deixar o like, compartilhar o conteúdo com outros empresários, que tenho certeza que vão também gostar bastante. Mas a minha outra pergunta é, que você falou de princípio, mas também o método ele precisa ter um ponto principal, assim, um foco, né? No caso, por exemplo, o método das 11 fragilidades, o princípio dele, né, essencial são as 11 fragilidades, não é isso? Então, você acha que o método precisa ter esse ponto principal, assim? Sim, precisa. Precisa pela origem dele. É o que eu chamo uma mola mestra. Aquilo que move o método e a gente não pode sair daquela mola de forma nenhuma, porque se sair ela pode virar. Como se você tivesse uma mola aqui que está segurando a engrenagem é o método, né? E você tem que colocar aqui vamos dizer, o passo a passo da empresa. No nosso caso, Sim, no nosso caso, por exemplo, tem métodos que dizem que a mola mestra é o marketing digital. É a mola mestra. São métodos. Né? Se você não fizer isso, a empresa desmorona. Não é o nosso caso. No nosso caso, a mola mestra é a história das fragilidades, que diz que você precisa necessariamente resolver as fragilidades da empresa, porque se você não fizer isso, não adianta as forças que você tem. Você pode ser muito bom em algumas coisas, como empresário, como empresa, mas se você não corrigir aquilo que não é bom, aquelas forças que você tem não vão adiantar. Isso é o princípio central do nosso método. Que é o princípio, nós não inventamos nada disso. Esse é um princípio que vem, de novo, das grandes empresas, que tratam o gerenciamento de risco lá nas grandes empresas. Se você não resolver isso, ou seja, imagine que você é um vendedor maravilhoso, você é o maior vendedor do mundo, sabe? Botou um negócio na sua frente, você vende. Mas você é muito ruim, por exemplo, no trato com o cliente, no atendimento. Você não gosta, acha aquilo chato, você acha que não tem tanta importância, que basta vender, que o pós-venda não é tão importante assim. Quantas empresas a gente não conhece assim, né? Que vende, vende, vende. Quando você bate na porta para pedir o suporte, é uma catástrofe. Se você, então, for muito bom nesse ponto como vendedor, mas você for ruim no pós-venda, no atendimento ao cliente, você tiver uma fragilidade sim, aqui, não vai adiantar você vender. Aliás, quanto mais você vender, mais vai haver o quê? Um boca a boca mas, negativo sobre você daqui a pouco, você não vende mais nada. Então, você tem que resolver isso aqui para continuar vendendo. Percebe? sim, Ou você, vamos dizer assim, não tem habilidade para administrar o negócio como um todo. Você não é um bom administrador. Então, você vai crescer até determinado ponto, mas vai chegar uma hora que você vai perder o controle da situação e pode perder tudo, não só a sua empresa, como o seu patrimônio pessoal. Então, o método tem essa preciosidade. Ele vai dizer lá o que é que você tem que corrigir para que você cresça com só solidez. Né? isso, né? Você vai fazer maratona, só que seus joelhos estão ruins. Machucados. Você não fortalece a musculatura das pernas para você fazer a maratona. O que é que vai acontecer? Você pode até conseguir terminar a maratona, mas não vai correr mais nunca outra maratona, na verdade? Vai sair escangalhado, é isso que se diz? Quebrado da maratona, né? É isso. É isso. Muito bom. E eu já estou me encaminhando para o final, mas eu queria que você falasse, assim, um resumo dos requisitos, né? Que a gente já comentou aqui. Então, eu queria que você falasse um resumo, assim, de quais são os requisitos fundamentais que o método precisa ter para ele fazer uma empresa crescer e como o método das 11 fragilidades se aplica a esses requisitos, né? Quais são os requisitos que as 11 fragilidades têm
que contribuem, né, para o crescimento da empresa de maneira sólida e mais rápida, né? Perfeito. E antes de responder essa sua pergunta, eu vou só deixar claro aqui para quem está nos ouvindo que por que é tão fundamental ter um método? Ter um Sim, método, né? Porque o empresário, por dificuldade mesmo, por formação, por desconhecimento, ele acha muitas vezes que a empresa pode ser tocada meio que na intuição. Ele abre o negócio, tem uma ideia maravilhosa, acha que aquilo vai dar certo, e ele vai tocando a empresa na medida que as coisas vão acontecendo, ele vai ajustando, sabe? Ele cria um produto, lança no mercado, e será que vai dar cliente? Não sei, pode ser que dê, pode ser que não dê. Ele fica na esperança de vender ou não vender. Aí não vende nada, tem horas que vende muito mais do que ele imaginava, tem horas que o produto que ele criou não vende, ou o produto não atende a demanda do mercado como ele imaginava, ou a pessoa que ele contrata não tem o requisito que ele precisava para ajudar ele na empresa. Ou seja, ele vai fazendo as coisas meio que na intuição, no atropelo. Volta à história da maratona. Por que eu gosto tanto de usar esse exemplo da maratona? Porque uma empresa é como uma maratona. É uma maratona que vai durar 10, 20, 30, 50 anos. Se você faz na intuição, você corre o risco alto das coisas não darem certo. Ou, Sara, de até darem certo, vamos supor. Eu não acho que dê, não. Mas vai demorar muito. Vai, vai requerer, você vai quebrar, vai cair muito buraco no caminho. Então, o ideal é que você tenha uma metodologia, um passo a passo que diga, você faz isso, depois aquilo, e você não confia apenas na sorte e na intuição. Não só para lembrar porque que um método é tão importante. Há muitos anos atrás, não existia uma metodologia para a pequena e média empresa. Não existia. Mal existia para as grandes empresas. 10 anos atrás, para as grandes empresas, nem existia tanto. Elas próprias criavam suas metodologias. Hoje em dia, para uma pequena e média empresa, talvez existam algumas, como nós falamos, mas muito poucas. Mas existem. Então, hoje você já não pode usar, empresário, desculpa de que não tem, você tem que fazer pela sua cabeça. Não, não tem. Bom, não podia deixar de responder isso. Eu diria que um método ele precisa ter cinco grandes características. Eu acho que nós falamos aqui na maioria deles, mas só para deixar claro, então, uma característica seria ele atender a qualquer tipo de empresa. Falamos sobre isso já, não falamos? sim. Segunda característica, ele tem uma mola mestra. No nosso caso, seria a questão da sagidade. Já falamos sobre isso também. Terceira característica, ele tem um escopo muito bem definido, que no nosso caso são as 11 fragilidades, para que o empresário não tenha que sair procurando o que é que ele tem que fazer. Quarto, que ele seja simples, para que o empresário não quebre a cabeça. E quinto, que ele produza resultados imediatos, né? Para que você comece a se motivar e que com o dinheiro que entra, você já Sei continue crescer, né? implementando o método. Legal. Muito bom. Foi ótimo, adorei. Foi, acho, muito esclarecedor, né? E acho que muitos empresários vão ficar mais motivados, né? Em utilizar o método para crescer, né? Porque é um desafio, né? Crescer. Eu acho que se você pode facilitar esse percurso, né? Essa jornada do crescimento, por que não utilizar um método que vai te ajudar, né? E como você falou, o método das fragilidades, ele tem mais do que motivos, né? Requisitos que atendem, né? O crescimento de vários tipos de empresa. Então, espero que tenha ajudado, né? Os empresários a entender um pouco mais sobre isso, assim. Perfeito. E eu espero que ele siga suas palavras aí, que ele se motive a ponto de entender que se ele aplicar o método, ele ganha muito tempo e corre um risco bem menor no empreendimento dele. Muito bom. Então é isso. Adorei. Tchau. Até o próximo podcast. Tchau, obrigado.